Começando o nosso primeiro Saturday Night Show do Diversão Offline com Fabrício Ferreira do Aftermatch. Ele que vai estar entrevistando aqui game designers muito especial. Então, Designer Talk Show, por favor, traz o arranha-céu aí, vídeo. Traz o Jazz e traz o Bira. Com vocês, Fabrício Ferreira. Boa tarde, boa noite. Já boa noite já ou boa tarde? Estamos aí, mais um Diversão Offline. Parou. Era para parar. Num ano que o Aftermatch completa 10 anos de criação de conteúdo e contando histórias para geral e tal. E, pô, por incrível que pareça, não foi combinado. Mas eu vou trazer aqui 4 pessoas que se confundem com o nascimento do Aftermatch. Pessoas que, tipo, estavam lá quando o Aftermatch começou, que eu vi começando e que eu tenho um carinho absurdo e, tipo, não foi combinado. Ninguém virou para mim e falou: quem você gostaria de conversar? Ninguém falou, viraram e falaram: ó, a gente vai trazer ele e ela. Eu, pô, perfeito. Pessoas que combinam, que acompanharam o crescimento do canal e que eu acompanhei o crescimento delas também. Então eu queria chamar aqui ao palco pra gente bater um papo. Jordi, o grande criador, e palmas de vocês, pelo amor de Deus, batam palmas. Do Cartógrafos, um jogo que eu vi nascer, sensacional, e que tá lançando aí, que chegou aí o Ozob, né, que é a sensação do momento. Meu grande brother de longa data também, que eu vi começando, que eu peguei na mão lá, de boné, na zona sul do Rio de Janeiro. Renato O Simões, criador também de Os Pirata, criador também do Ozob. Tamo junto, meu brother. Agora o Casal 20. Eu tenho medo de falar Casal 20, que um monte de gente se separou aí nos últimos tempos, então eu não quero falar sobre isso. Mas vale lembrar que é um casal sensacional, sacou? Que eu tenho um carinho absurdo, que é Bianca Merina e Moisés o Moita, os designers do Grazi, do Hokusai, que eu amo de paixão esses jogos. Enfim, obrigado por vocês estarem aqui, pra gente poder bater esse papo, trocar essa ideia. É muito legal estar com os 4 aqui, como eu falei. O Jordi, um pequeno bambino assustado no Rio de Janeiro, nunca tinha saído da cidadezinha dele e caiu logo no Rio de Janeiro, na Tijuca, meu amigo, perto do Maracanã. Sorte que não tinha jogo na data, e ele lá, desesperado, num evento de protótipos, mostrando que seria ali o início já era um pensamento por cartógrafos ali, Jordi? Ou era do outro lado de rancho? Como é que era ali? O que tu levou pra gente ver lá? Eu me lembro que eu fiquei apaixonado porque era um roll and write que interagia com as pessoas do lado. E isso me chamou a atenção. Fala aí. Era o Cartógrafos já. Ele chamava outro nome. Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo aqui o meu. Como é que eu faço aqui? Tem um negocinho ali pra girar, aumentar o volume. Alô, teste. Fala aí. Teste, testando? Não. Não tô ouvindo. Alô, teste. Agora eu tô ouvindo você. Boa. E me ouço também. Massa. Mas aquele evento lá foi loucura, né? Cheguei lá todo trimelique lá pra parada. Era o primeiro evento que eu tava levando protótipo assim pra mostrar pra desconhecidos naquele momento. E era o Cartógrafos mesmo, eles chamavam outro nome, era Doodle Realms naquele momento. Doodle Realms, isso eu tenho as fotos lá em casa. E foi um final de semana inteiro mostrando o jogo pra muita galera e tal. Levei um monte de folhinha impressa, comecei a jogar do outro lado da folhinha, fui anotando feedback nas folhinhas também. Então foi um evento muito maneiro, foi a primeira vez que eu tava mostrando o jogo assim para outras pessoas. Depois do evento ele foi evoluindo, meio que por conta do burburinho que tava rolando ali no evento, que a Grok ficou interessada no jogo e tal. Eu na hora que eu joguei lá, eu já postei foto, falei, gente, é um roll and write que tem interação. Isso é muito maneiro, muito bacana.
e que simplesmente finalizou como finalista do Spiel des Jahres, só isso. Né? Começou ali num evento de protótipos na Tijuca e finalizou na Alemanha na final do Spiel des Jahres. Agora um outro brother que também tem um carinho absurdo, porque eu organizei um evento de protótipos no Rio de Janeiro em 2017 e a gente juntou donos de editora para conversar sobre... Não tinha essa cultura de desenvolver protótipos, de conversar sobre isso. As pessoas dependiam da boa vontade dos outros para testar. Tinha amigos meus, já o Fel era o caso, o Fel ficava assim, pô, vamos testar meu jogo aí, porque ninguém queria testar, ninguém queria participar, e a gente decidiu fazer o quê? Eu e o patrocinador da época, que era Game of Board. Vamos fazer um evento só de protótipos? O pessoal vai vir para jogar só protótipo, e é jogo que tá errado mesmo, que vai quebrar, pra gente jogar, trocar ideia e bater papo. E aí, falaram assim, pô, vai vir um cara aí, de Minas, que tá começando uma editora aí e tal, não sei o que. Eu, não, pô, pode chamar, traz um maluco aí, vamos ver qual é. Aí, quem é o maluco que chegou lá? Renato Simões, de boné assim, todo... Não sei o que, tranquilo. Agora tá aí, né? Vocês veem esse cara aí no Covil, engraçadão, e caralho, sei que. Chegou no evento lá todo miudinho, sei que. Já botei ele numa mesa pra falar com mesa com Conclave, com Galápagos, com maior galera. Botei ele na mesa. Fala aí, meu irmão. Não sei o que. Geeks Honor, que começando aqui pequenininho, não sei o que. E foi, botei esse vídeo no canal até hoje lá e tal. Então é muito bom. Por isso que eu falei que é muito bom estar aqui com ele, Renato Simões. Esse grande brother de longa data, se apresenta pra galera, conversa aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Bianca, Moisés, Jordi. Esse evento, pra mim, foi um negócio bem diferente, porque, na verdade, eu realmente ainda é uma editora bem pequena, né? Mas tinha 3 jogos, talvez, na época. E... Cara, o Yuri da Galápagos estava lá. O Yuri é o CEO da Asmodee Brasil. Sim. E ele estava lá no mesmo papel que eu. Então isso para mim é forte. Ele já era o CEO da Galápagos na época. A Galápagos já tinha Zombicide, Ticket Ride. E vocês lembraram de mim, né? Então eu era um cara que tinha 3 jogos publicados. Um jogo que eu criei com um amigo meu despretensiosamente, numa caixinha de sabonete Dove, né? E aí, que eu montei cada tampa, cada fundo da caixa, separei todas as cartas do jogo, tudo à mão, dobrei manual, cortei manual, montei tudo. Então, era muito amador e pequeno, perto das empresas que estavam lá. Então, só de ter sido convidado, eu fiquei lisonjeado. Então, para mim, foi bem legal esse evento. Foi um dos marcos, assim, a nossa carreira, seja como editor, como game designer, ela tem vários marcos. E um desses foi realmente estar lá no evento na GOB. Eu achava que era 2016, você falou que é 2017. Cara, eu não me lembro agora porque o canal nasceu em 2016, mas eu acho que a gente fez 2 eventos. Um no final de 2016. Se vocês forem ver, se tiver alguém aí, procura lá no Aftermath, Desafio de Designer, que aí vai ter a data do vídeo. Então, eu acho que a gente fez 2. Um no início de 2017, em janeiro, um calor desesperado, a gente num teatro com ar-condicionado ruim, e sacou? E eles lá. E depois a gente fez... A coisa funcionou tanto, e nós fizemos um segundo no meio do ano. Então, acho que foi início de 2017 e meio de 2017. Acho que é nesse espectro aí. Eu acho que eu fui no primeiro, no início de 2017, e aí o Jordi foi no segundo, se não me engano. Não, o Jordi não existia ainda. Não existia. O Jordi estava nascendo ainda. O Jordi foi num outro evento já na Tijuca, que foi com o pessoal da Mansão das Peças. Sim. Com o Orne, com o Rômulo, que eles organizavam e fizeram e convidaram o Jordi para vir. O Jordi apresentou o jogo lá, chamaram ele. É legal. Nessa época o Jordi, inclusive, me mandou um e-mail, supostamente, para que eu publicasse o Cartógrafos, e eu nunca respondi, supostamente. Em vingança, hoje ele não me responde o WhatsApp. Exatamente. Então, a gente está nessa aí tem alguns anos. Mas aquele evento foi muito lisonjeiro para mim, foi muito legal, foi um dos marcos. E desde então estamos aí. Aftermath, mandei muito jogo já, hein, Fabrício, pra gente fazer vídeo. Pô, a gente já fez uma parada maneira. A Geeks Orcs foi a primeira editora que ofereceu conteúdo monetizado por código. Foi o Pirata Segunda Edição, não foi? Foi o Pirata Segunda Edição, a gente passou a vender só na nossa loja virtual. Isso aí. E aí nós oferecemos um
código de cupom de desconto para os criadores de conteúdo, ia dar 5% de desconto para o cliente e o mesmo valor do desconto a gente ia passar para o criador de conteúdo que tivesse o código do desconto. E aí vocês veem aí que parada louca, né? Ele acabou de falar que era editora menor, pequenininha e tal, teve essa iniciativa irada e um monte de editora aí que tá nadando de braçada, tranquilo, nem troca ideia contigo sobre isso, não consegue entender que pode fortalecer tanto quem compra com desconto e como quem cria conteúdo para ajudar a criar o conteúdo. E por isso que eu não considero a Geeks and Orcs tão pequena assim, porque toma uma atitude dessa num cenário onde as grandes não tomam. Beleza? Tamo junto. Depois faz o Pix. Bem, agora para terminar, é um casal, mas eu vou apresentar separado, né, porque cada um tem a sua individualidade. Bianca Melina, essa mulher sensacional de designer e que inspira tantas outras a estarem aqui. E o Moisés também, que está junto com ela, criando e tal. E também com a minha história com eles. A gente se conhecia já de grupos de board game das antigas e tal. E quando eles vêm ao Rio de Janeiro para o primeiro Diversão Offline, eles trazem o Grazi numa versão bem primitiva ainda, bem inicial. E por qual é o carinho deles? Eles deram um sachê com cheirinho de perfume, pô. E tá lá em casa até hoje. Eu já mostro direto isso. Quando eu falo alguma coisa do Grazi, eu abro aqui o armário, pego o sachêzinho lá e mostro lá a bolsinha e tal. E de lá pra cá o jogo foi evoluindo e já tá na sua segunda edição. Sacou? Eu digo que é o jogo mais cheiroso do Brasil. Aquela primeira edição com as garrafinhas de perfume é sensacional. Sou apaixonado. Sacou? Então ele se mistura, porque o primeiro Diversão Offline que eles foram era o segundo. E o Aftermath tinha acabado de completar um ano. Então por isso que a gente se mistura muito. O Renato estava lá, eu vi o Jordi começando, e o Grazi também nasce lá, que é o carro-chefe de vocês, que vem trazendo vocês para esse mercado. Então, muito obrigado por estarem aqui. Então, se apresenta, fala mais aí para a galera sobre vocês. Primeiro, quero parabenizar, né, o Aftermath pelos 10 anos. E eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui com esse pessoal que é extremamente expressivo aí no hobby, né? Estou aqui, perdido aqui no meio. Mas agradeço, né, o convite aí do Diversão Offline para estar aqui. E, bom, o Fabrício, assim, a gente já teve, né, esse contato aí desde os primórdios ali dos grupos de Facebook, né? Então a gente já tinha ali uma interação e, como ele contou, né, a gente se conheceu ali pessoalmente no Diversão Offline do Rio de Janeiro. Um protótipo muito rudimentar ainda do Grazi. Aliás, permita-me te corrigir, Fabrício, Grazi com 2 S's. Que cada vez que eu encontro o Fabrício, ele aí fala o carioca ele fala muito Grazi, S. ele fala Grazi. Mas tudo bem, pelo menos ele não fala Grace, né? Porque muita gente fala Grace e aí fica parecendo que é um jogo de jiu-jitsu, né? Agora eu acabei de descobrir que as piadas que eu fiz ninguém entendeu porque o microfone estava falhando. Eu não vou repetir as piadas porque daí fica sem graça, né? Mas enfim, então é um prazer estar aqui, principalmente dividindo o palco aqui com esse pessoal que faz tanto pelo hobby, né? Quer dizer, não é mais um hobby, né? É um nicho e movimenta muita coisa, né? Muita gente, muitos interesses, muita, enfim, vontade de expandir, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo aqui tem em comum, desde os criadores de conteúdo até autores, editoras, etc., né? Então, esse evento aqui é uma prova de que a gente está indo por esse caminho, né? Tomara que cresça sempre mais, assim. Bom, é um prazer estar aqui junto com o Fabrício, né, e com o pessoal ali também, o Renato, o Jordi. É muito legal ver o pessoal que vive assim 100% de hobby, né, e a gente que divide, né, nossas atividades também, que são mundos diferentes, né, são visões diferentes a gente talvez já também não tem mais essa visão de hobby, né, mas ainda tem um pezinho no hobby, né, porque como a nossa atividade secundária é fazer jogo. Então, pra gente ainda tem essa carinha, digamos assim, um pouquinho de hobby, enquanto que eu sei que o Renato e o Jordi já são pessoas que trabalham a full, né, nesse meio, né. Isso é muito legal. E eu lembro também do Fabrício nos convites que faziam, né, nos jogos que a gente apresentava lá atrás. Eu lembro do Rio, a recepção, né, que o carioca ele tem esse jeitão assim que a gente assusta no começo, né, quando a gente encontra.
que a gente fica meio assustado, não sabe se vai apanhar, se vai... Vai tudo. Mas a gente descobriu que o jeito é carinhoso mesmo. Eu fiz grandes amigos do Rio de Janeiro no hobby. E o hobby tem essa coisa maravilhosa, né? Não querendo furar o protocolo aqui, da gente conhecer gente do Brasil inteiro. Né? Eu e a Bia, a gente era de Floripa, a Bia é de Paraná, né? A gente não tem contato com gente fora do nosso meio social ali, acaba conhecendo gente do Brasil inteiro. Isso é fantástico, né? E a gente, como autor, isso é ótimo também. A gente conheceu editoras do Brasil inteiro, contatos, outras pessoas testaram nossos jogos, né? A gente testou jogos de outras pessoas e foi maravilhoso essa experiência. Bem, dos papos que a gente vai bater aqui, a gente não vai falar nada sobre superação, nada disso. O que a gente vai conversar aqui pautas engraçadas, acontecimentos engraçados nessa trajetória, nessa história, tá? Na verdade, eu tinha que só perguntar para vocês, mas para dar um exemplo e eu passar vergonha também, né? De coisas que o Aftermath passou nesses últimos anos por causa da criação de conteúdo, né? Uma delas, com relação a esse lance que o Moisés falou de quanto caloroso é o carioca, as pessoas acabam vendo você criando conteúdo, vê você o dia inteiro, a semana inteira, elas se tornam suas amigas, sem você saber disso. O que eu já tomei de tapa, maluco. De cara que acha que é meu amigão mesmo, pô. Esse DOF é o primeiro que ainda não tomei nenhum até agora, então fiquem à vontade aí quem quiser dar. Mas tem uma galera que vai para evento, vai pro Castelo das Peças, vai pro que for. O cara já chega e já dá um tapa, qual é, desgraçada, não sei o que, papapá, já chega lá. Eu, pô, não sei nem quem é o cara, não sei se ele tá dando carinho, se a gente vai sair na porrada ali, não sei. Aí até eu quero explicar que vê meu canal, que curtiu daquilo e tal, não sei o que, isso acontece. Então o que rola, gente? Eu queria saber, nesse processo todo, dentro de vocês, dentro da criação de jogos, desenvolvimento, vivendo esse ambiente de jogos, o Renato vai ter várias histórias engraçadas, né? O cara se fantasia, então se pra ele é mole. Então, eu queria saber de vocês, começando pelo Jordi, um fato engraçado, uma história engraçada, dentro desse ambiente de jogo. Não só como criador, ou, por exemplo, eu tenho que dar explicação para minha mãe toda hora quando ela vem de Saquarema, onde ela mora, aí vai para minha casa no Rio e cada vez tem mais jogo. Eu tô com quase 50 anos dando satisfação para minha mãe, pô. Ela chega, metade da mesa de jantar da sala tá. Ela, se eu quiser vir para cá e chamar minhas amigas para jantar, porra, come na metade da mesa, mãe. E outros jogos, aí só explica que é jogo, mãe, pô. Eu tenho que dar essa satisfação para ela, que é desesperador, pô. Manda aí, Jordinho. Então, eu acho que tem uma parada que acontece, que eu acho que o povo que trabalha com jogo, que mexe com isso, seja game designer ou editor, produtor de conteúdo, parece que é um negócio que mexe tão com a cabeça da pessoa, parece que o povo é tudo meio maluco. É meio difícil até de conseguir pensar nas histórias engraçadas, porque a nossa vida é muito engraçada, cara. Tipo, é o tempo inteiro dando risada, tipo... Então são momentos muito legais que acontecem assim. E é difícil de ranquear. Eu acho que tem alguns momentos que aconteceram maneiros. Foram com... Cara, tá dando um retorno forte aqui. Aí. Mas tiveram alguns momentos que foram... Recentemente, a gente estava na Covilcon, eu estava... mas a gente estava jogando um mesão lá de cartógrafos, e aí foi muito engraçado, porque daí eu que ia guiando o jogo assim, né? E aí tem uma parada que eu meio que vou esquecendo com as regras do jogo com o passar do tempo, assim. Então eu tenho que explicar o jogo, mas às vezes eu esqueço de alguma coisa ou outra. Ali naquele dia, eu acabei explicando uma regra errada sobre o mapa que a gente estava jogando. Aí, o povo já tinha jogado assim algumas rodadas do jogo, aí eu lembrei da regra. Aí eu falei, galera, foi mal aí, mas eu vou precisar corrigir uma regra aqui. O jogo é assim, não sei o quê. A galera, assim, todo mundo começou a vaiar, cara. Eles começaram... E aí o cara, o que eu vou fazer, né? Abraça a causa, povo. Agora a regra é essa, pô. Eu sou o dono do jogo, pô. Não, eu fiz o contrário. O povo começou a vaiar, eu não aguentei. Aí eu falei, não, então, pessoal, vamos fazer diferente. A regra é essa outra parada aqui. Todo mundo começou a comemorar.
criar uma house rule pro seu próprio jogo, pô. Pô, foi uma experiência única daquele momento lá. Ninguém mais jogou cartógrafos daquele jeito. Então acho que esses momentos assim que acaba que é uma coisa muito engraçada por conta do jogo. E eternizando esse momento, né? Isso precisa acontecer pra gente poder estar contando isso aqui, né? Fazendo isso aqui acontecer agora e todo mundo ficar sabendo disso que aconteceu. Eu me lembro uma vez que a gente jogou uma partida também com muita gente num Ludopatas, que você tava recém-lançado Cartógrafos. Aí foi um Ludopatas, se eu não me engano, que a gente jogou mó galera e o Diogo Braga jogou do meu lado. Ele falou, cara, eu vou te copiar, tudo que tu fizer eu vou fazer, porque eu não faço a menor ideia. E o mapa dele saiu igual ao meu, pô. Eu falei, caraca, Diogo, esquece essa porra, joga o teu aí, faz o teu aí. Não, mano, eu tô com medo que o Diogo tem muito de passar vergonha, né, de perder e tal. Aí eu botava as marcaçãozinhas, ele olhava, marcava, ficou exatamente igual. Aí ele se quebrou quando teve a primeira interação. Que aí quando eu passei pra ele, o outro passou, sacaneou ele. Aí ele ficou puto que não dava mais pra fazer a mesma coisa, mano. E aí vai, meu irmão, vai contando assim. Renato, manda aí um papo engraçado pra gente. Cara, quando pede pra falar alguma coisa engraçada, geralmente não sai, né? Sai constrangedor. Mas cara, na rotina do game design especificamente, tem umas coisas que são meio únicas. E aí, uma história que a gente estava até conversando com o Patrick, que também é game designer, está aqui na plateia nesse momento, muito interessado na plateia, está o tempo inteiro no celular. A gente estava playtestando um jogo de controle de área e... Não, essa é a segunda. Mas estava mudando, a minha namorada estava mudando para minha casa. E aí tinha que resolver um monte de coisa da casa. Só que eu estava trabalhando e ela estava de férias. Então ela estava por conta disso. Só que eu trabalho de casa. Chegava o pessoal na minha casa, a porta do quarto que eu trabalho estava fechada e a gente estava playtestando um jogo de controle de área. E a gente não playtesta como um trabalho sério, a gente playtesta como a gente joga, que é um zoando o outro, fala, não é possível, não sei o quê. E eu começo a falar alto, eu começo a rir, eu começo a zoar os outros. E aí minha namorada foi ficando com raiva. E aí na hora que eu consegui sair do playtest, o playtest durou 2h30. Na hora que eu consegui sair do playtest, ela tinha arrumado já o cara que foi arrumar o móvel da cozinha, já tinha ajeitado tudo isso. Ela falou assim, eu fiquei com muita raiva, porque parecia que você estava jogando. Eu falei, mas eu estava jogando, é o meu trabalho. Só que isso aí eu achei que tinha sido engraçado. Até que no outro dia, o nosso querido Patrick chega contando que a namorada dele, mora com ele também, perguntou assim, você estava imitando uma galinha no seu playtest? O pessoal do meu trabalho estava ouvindo você de longe imitando uma galinha. E ele imitou uma galinha porque ele estava zoando um outro amigo que não quis entrar numa disputa. Aí ele estava... É o famoso cocó, né? Meteu o cocó. E os colegas de trabalho da namorada dele perguntaram, o que está acontecendo que tem alguém imitando uma galinha? E eu acho que esse tipo de coisa é muito engraçado, é marcante, o nosso trabalho é divertido também nesse sentido. Cara, que tu falou essa parada, o Fabrício do Velho Testamento, ele comprou um Nintendo Wii, né? E nessa época minha mãe não estava aposentada ainda. Então ela chegou do trabalho, um dia eu estava jogando Nintendo Wii na sala. Ela passou, olhou assim, foi embora. Aí quando eu acabei de jogar, ela voltou e falou, precisa disso tudo mesmo, é presepada. Você precisa fazer isso. Eu tive que explicar. Eu tenho sempre que explicar as coisas para minha mãe. Quando eu comecei a criar conteúdo, que ela começou a ver os jogos chegando, ela achava que eu comprava tudo. A minha tia teve que explicar o que eu fazia. Ela só foi acreditar quando minha tia falou. Enquanto eu falava, ela não acreditava. Bianca, o que você tem aí de engraçado e surpreendente nessa sua carreira como game designer? A gente passa por algumas situações engraçadas, assim, principalmente em eventos, né? Aí num evento que eu fui ano passado, aconteceu uma situação assim que foi, sei lá, engraçada e estranha ao mesmo tempo, não sabia muito como agir, que veio um rapaz assim, me parabenizou, falou, ai, o jogo de vocês é muito bom, parabéns, e aí qual jogo, né, que você jogou? O Ascension. É muito bom, parabéns. Daí eu fiquei, não, mas é que não é meu, não é nosso, né? O Ascension é de um autor internacional. E aí ele não entendeu e continuou me dando parabéns. Enfim, né? Eu
Então tá, obrigada pelos créditos aí, né? De certo eu tenho alguma coautoria aí, não sei, né? Mas foi bem engraçado, assim, na hora, né? E ele acabou saindo sem entender que não era de minha autoria, não era do Moisés. Ele só sonhou que era e o Cara, eu não sei de onde é que ele tirou isso, não sei se alguém mostrou pra ele que tinha autores de jogos ali e aí confundiu, mas foi bem hilário, assim, O cara na colocou hora. na tua conta o Ascension. Eu quero os royalties agora, né? Exatamente. Mas foi bem doido. Assim. Bem tenso de vocês. Isso acontece muito. Aconteceu uma vez comigo de pedir para eu autografar jogo dos outros. Aí o cara, mas não, porque não sei o que. Eu falei, gente, olha só, não é meu, pô. Ah, mas não sei o que. Aí pede para fazer no manual, e aí tem que fazer uma coisa que não é tua, né? Mas enfim. Moisés, manda pra gente. Se passou esse daí, né? Total. Bom, como eu já tinha dito antes, né, eu não trabalho 100% no hobby, eu tenho outra identidade secreta, civil, né? E eu sou funcionário público, né? Então eu estava lá funcionando publicamente, né, com meus amigos lá e a gente foi para almoçar junto. Aí lá em Floripa mesmo, a gente foi para um restaurante para almoçar e tinha um pessoal assim numa mesa próxima que sabia quem eu era, né? Mas eu não conhecia o cara. Aí ele ficou assim, ó, aquele lá é autor, não sei do que lá, blá, 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 blá. E o pessoal do meu trabalho, a maioria não sabe que eu faço o jogo. Eu tento separar o máximo possível até onde eu consigo, assim. Porque é um trabalho meio complicado, assim. Aí esse pessoal aí descobriu, pô, tu é famoso, então, e não sei o que lá. E ficaram me enchendo o saco no trabalho, assim, ó, quase 6 meses, ou me dá um autógrafo aí, ou não sei o que lá. E os caras nem sabiam o que era que eu fazia, assim. Ah, tu é o tão famosão, então faz isso aqui pra mim então, pegava o relatório na minha mesa, então faz isso aqui, ó, famosão. Ficou assim. Os caras descarregando em você, né? A coisa. Isso rola também, mas não do trabalho, mas rola muito também no grupo de amigos, né? As pessoas veem, pô, teu amigo de longa data tá lá. Aí vai com você num evento, vê qual é e tal. Caraca, a minha namorada, o filho dela, que já tem quase 30 anos, cresceu vendo Jovem Nerd e MRG. Aí um dia ele foi no meu aniversário e tava lá o Afonso 3D do Jovem Nerd. Acabou, meu irmão. A fase, os dois juntos foi desesperador. Pra botar a rédea nos dois, porque cara, tô vendo aqui e foi desesperador a parada. Mas enfim, agora a gente vai dar um turning point nas coisas que a gente vai conversar aqui, que acho que é uma das paradas que pro Aftermath, eu como criador de conteúdo, são as que mais me fazem continuar criando conteúdo. Hoje eu conversei com várias editoras e uma das perguntas era como o Aftermath está fazendo 10 anos, eles poderiam se vingar e fazer uma pergunta para mim que eles quisessem. Então os dois de editora vieram, meu irmão, plau, e foi só pergunta maneira. E essas coisas que eu ouvi da galera perguntando e tal, e que acontece é que fazem me mover a continuar criando conteúdo, que me dá combustível para isso. Então eu queria conversar com vocês agora sobre histórias significativas que você viu acontecer e falou, porra, vale a pena eu continuar onde eu tô, vale a pena eu continuar desenvolvendo isso. Teve uma vez que eu cheguei num evento no Rio de Janeiro, chegou um cara do nada e falou, eu só tô aqui nesse evento porque você me deu esporro. Eu nunca tinha visto o cara na vida. Aí o cara, como assim, mano? Eu te dei esporro? Ele falou, não, aquela bronca que você me deu fez eu sair de casa e vir pro evento. Aí, mas o que houve? Me conta. O cara, ele tinha dificuldade de ser um ser sociável, de sair de casa, sociabilidade total. E essa coisa de eu estar sempre falando, gente, vamos jogar, vamos para evento, eu divulgo quando tem o Se Joga no Rio de Janeiro, Castelo das Peças, vamos embora, papá. E ele, de tanto ouvir eu falar, meu irmão, sai de casa, vai para evento, vamos jogar, não tem ninguém, chegou lá, vem falar comigo, a gente divide, senta uma mesa, essa coisa motivou ele a fazer uma parada que ele não teria coragem de fazer sozinho. E aí, pô, isso deu combustível para eu continuar fazendo isso e ter essa postura do vamos jogar, vamos para evento, vamos viajar. Pô, vai conhecer gente que quer jogar igual a você. Para de querer pegar o seu amigo de infância que não quer jogar, que tem outras coisas em comum com você, que vai fazer outras coisas, vai viajar contigo. Meu melhor amigo, a única coisa que a gente tem em comum, que é um desespero, é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele gosta muito do pagode, eu sou do rock and roll, mas o que une a gente é isso. E ele joga de vez em quando, mas não é o foco. Então eu fui fazer outros amigos que gostassem de jogar. Então quando uma pessoa entende isso e me conta isso, eu fico maluco quando eu vejo.
Então eu acredito que vocês tenham passado por isso também. Por coisas que falassem, porra, valeu a pena eu me sujeitar aqui para fazer isso acontecer e estar aqui com a galera. Jordi, qual foi esse momento significativo para você que te abalou? Cara, eu acho que, no geral, assim, é uma profissão muito... Eu sinto que é bastante solitária, porque eu trabalho em casa, muitos momentos eu tenho algumas reuniões, só que tem dias que eu não tenho reunião também, então tem vários momentos que eu fico meio que na minha cabeça ali, fazendo a minha parada e tal, e não tem muitos momentos de interação, tá ligado? Tipo, você tá em casa, você não consegue tomar um café no escritório e daí interagir com pessoas e tal. Bater um papo no cafezinho e almoçar junto, né? Mas eu ainda assim, eu sinto que teve vários momentos assim na minha vida que eu, por exemplo, quando eu vim morar aqui em São Paulo, por conta da Comini, que eu trabalhei lá, eu não conhecia ninguém, cara. Não conhecia ninguém, tipo, eu nem trabalhava com jogo de tabuleiro ainda. Eu vim pra cá meio na louca e eu senti que eu fui muito acolhido, assim, por todo mundo do hobby que já trabalhava com isso. E nos 3 anos que eu estive aqui, eu fiz muitos amigos que eu levo até hoje. Então, eu sinto que o hobby é muito acolhedor, assim, por conta de como que rola a interação no jogo, é um negócio muito diferente, assim. Então, eu acho que eu sou muito grato para os meus amigos, que é mesmo que isso que você falou, que não são meus amigos de infância, da minha cidade, eu sou de Cascavel, o povo nem joga muito jogo de tabuleiro lá, mas são essas pessoas que eu conheci em outros lugares por conta do jogo de tabuleiro, que hoje são grandes amigos e eu vou levar para a vida inteira. A famosa Dev Tower, né? Famosa Dev Aquele Tower. prédio ali, maluco. Puta, que se aquele elevador falasse, né? Teve uma história lá que foi muito engraçada. Eu dormi na casa do Fel uma vez, né? Aí eu dormi na sala e tal. Eu tinha acabado de tomar banho e tava já arrumado. Só que eu tava sentado na cama, colocando tênis. E abre a porta e entra o maluco, porra. Do nada, mano. Eu esqueci o nome dele, era um mais baixinho assim, da Comini e tal. Acho que era o Léo. Aí do nada, porque, pô, o Fel tava no quarto dele. Eu tava colocando tênis na sala. Aí eu tô sentado na cama, assim, tipo assim, tudo bagunçado. De repente abre a porta e entra o maluco. Falei, meu irmão, eu tô nu aqui. Não sei se ele foi pegar água. Eu só sei que ele entrou e ele... Caraca, Fabrício, foi mal. Não sabia que tu tava aí. Eu tomei um susto absurdo, mano. Aquele prédio ali era tenso. E tinha uma parada também que a gente morava todo mundo em 2 andares diferentes, né? O Renato, o Léo, o Fel, o Marquito também, o Patricola também morou lá. E aí o Fel, ele tinha fechadura eletrônica. Todo mundo tinha... Exatamente. A casa do Fel era fechadura eletrônica, todo mundo tinha senha, porra. A gente entrava de boa. Aí do nada, porra, eu tô lá botando o tempo, abre a porta, caralho. E foi mal. Desesperador. Renatão, manda o papo. Cara, o que faz continuar é meio... Pra mim é um pouco... Claro, os amigos são os meus melhores amigos hoje. São do jogo de tabuleiro. Eu tô fazendo lista de casamento. Os convidados, a maior parte vem da indústria dos jogos de tabuleiro. Eu já trabalhei pra Grok, eu já fiz a minha editora para publicar o meu primeiro jogo. Só que eu acho que o que me fez continuar foi meio que a falta de opção. Eu nunca tive opção, porque eu passei a trabalhar de forma exclusiva com jogo de tabuleiro. Não foi porque eu tinha essa condição, foi porque eu fui responsável. Para fazer o meu primeiro jogo, eu vendi meus bitcoins. Eu tinha 6 bitcoins. E eu vendi os 6 para poder fazer meu primeiro jogo. Então eu vendi eles por 18 mil reais. Se você olhar a cotação de um bitcoin hoje, você vai ver que talvez eu tenha vendido barato. Mas eu comprei os bitcoins a 400 reais, então eu fui lá e vendi meus 6 bitcoins para fazer o meu primeiro jogo, que foi o Piratas. E com 6 meses depois que eu tinha lançado Piratas já tinha esgotado, eu perdi o maior contrato da empresa que eu fazia o website. Eu perdi o maior contrato e eu não estava com muito saco de ir buscar novos clientes. Eu falei com o meu sócio, eu vou seguir só no jogo de tabuleiro. Eu faturei isso aqui bem rápido, vendi rápido, vai ser tranquilo. E aí
Depois de eu até fiz faculdade, 5 diferentes. Nunca formei em nenhuma. Fez bastante faculdade. Fiz bastante, mais que muita gente. Mas eu não formei em nenhuma. É uma decepção muito grande para minha mãe. Mas eu não tinha opção. Fazer jogo era a única coisa que eu podia fazer. Era o que eu já tinha começado, é o que eu já estava aprendendo a fazer de alguma forma. E era o que eu podia fazer para tentar dar certo de alguma forma. E não ter opção, de certa forma, também é a única saída. Se é a única saída, você vai tentando por onde dá. Então, eu fui tentando, conhecendo novas pessoas. Quando não dava mais para a empresa sustentar, eu arrumei um emprego na Grok, bati um caminhão da Grok dirigindo. Então, eu já dirigi caminhão nessa indústria aí. Então, a falta de opção era o que seguia. Claro que, para dar combustível mesmo, para animar, eventos como o DOF são essenciais, porque quando você vê as pessoas jogando jogos, elas te falando o que o jogo fez na vida delas, ou até os relatos delas com jogos fazem muita diferença. A Geeks Enox começou como uma empresa que só tinha uma pessoa, mas eu criei 11 e-mails diferentes, eu respondia todos eles. Então qualquer e-mail que você mandasse para a Geeks Enox era eu que respondia, de formas diferentes. E todos os relatos eu lia e sempre li até hoje, sou só eu que respondo os e-mails da Geeks Enox. Então todo relato que chega eu vejo. E aí isso dá combustível. Mas para mim, para não desistir mesmo, foi não ter alternativa. História de superação, ele vai escrever um livro de autoajuda, né? Como sobreviver sem ter opções. Eu não fiz faculdade, eu não sei escrever muito bem. Exatamente. Contato um ghostwriter aí que ele faz para você. Bianca, algo assim, eu acho que eu já sei quase tudo de o quanto você significa pro cenário. Mas manda um papo aí para saber a importância que essa mulher tem. Então, não sei, assim, às vezes a gente para e pensa assim, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Porque não dá dinheiro, é trabalhoso, demora para lançar um jogo, você tem que ficar correndo atrás de editora, às vezes correndo atrás de playtester, o jogo não fica bom, você joga fora, começa de novo. Por que eu estou fazendo isso, né? Eu sou masoquista, será? Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? De se perguntar. Mas a gente acaba continuando, né? E como o Renato falou, esses eventos são combustível para a gente renovar, né? Às vezes a gente está meio desanimado, vem para um evento desse, encontra todo mundo, encontra gente que vem te cumprimentar, você não sabe nem quem é, mas que jogou teu jogo, e essas coisas vão dando, né, um ânimo, assim, né? Algo assim que sempre acaba acontecendo nesses eventos, de mulheres também, que vêm falar comigo, e em tom assim de você é uma inspiração, né? Fico até meio constrangida assim, né? Porque eu nunca quis ser inspiração, só queria fazer um joguinho de perfume para eu jogar mesmo, porque não tinha na época e pronto, né? Então não imaginava assim que fosse ficar assim, entre aspas, conhecida, né, dentro do universo aqui, né? Então essas mulheres que vêm e me abordam assim com essa, né, e vêm com essa abordagem assim de você é uma inspiração, eu comecei a querer desenvolver jogo por tua causa e tal, é sempre um negócio assim que toca assim, né? Porque, cara, eu sou uma pessoa comum, né? E não esperava assim ser influência para nada nem para ninguém, né? Então, mas fico muito feliz assim e fico muito feliz de ver que as mulheres estão se interessando, né? Cada vez mais a gente vê mulheres envolvidas, né? Na indústria de jogos de tabuleiro. Queria ver mais autoras, né? Algumas até já desenvolveram bastante coisa, acabaram saindo dessa parte de desenvolvimento. Sempre lembro muito da Samantha, né? Da Potato Cat. Que é uma pessoa com quem eu troco ideia até hoje, até inclusive a gente está aí em um projeto juntas. Teve a Sabrina, né, que é do Rio, e outras, né, que começaram e acabaram deixando de lado por, enfim, N motivos, né? Talvez por isso, né, porque seja difícil também, né? Às vezes a gente tem que sobreviver e trabalhar em coisas que deem esse sustento, né? O jogo não é exatamente isso, assim, para alguns, para a maioria, eu acredito. Então, queria ver muito mais, assim, mulheres e então convido aí as mulheres que estão assistindo e ouvindo a começarem, a rabiscarem
E é assim que começa, né? Um dia você vê teu jogo na prateleira, assim. E é uma experiência bem legal ver pessoas se divertindo com uma coisa que você criou, assim. Braba demais. Moisés, abre o coração. A Bianca disse que a gente não dá dinheiro, mas com tudo que a gente ganhou até hoje com o jogo, a gente ia formar uma cozinha e comprar uma geladeira. Assim, então, não é bem verdade. Algum dinheiro deu, né? Mas eu acho que eu continuo fazendo porque eu gosto. Acho que esse é o básico, assim. Feliz ou infelizmente, hoje a gente não depende de jogo, né? Porque a gente tem outras profissões. Mas eu penso no futuro, assim, quem sabe poder me dedicar mais, assim, a isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, realmente eu gosto, assim. Eu vejo meu trabalho normal como algo que eu tenho que fazer para poder ganhar dinheiro, e o jogo é algo que me dá prazer, assim, eu gosto realmente de fazer os jogos, seja um jogo só meu, seja um jogo com a Bianca, de ajudar ela. Eu me sinto realizado, assim. E uma coisa que aconteceu, foi muito legal, que o primeiro jogo infantil que eu fiz foi para Doleta, foi no ano passado, retrasado, que foi o Cobrix, e foi um jogo que o Nunes distribuiu para vários influenciadores, inclusive um que foi um canal dos meninos que são deficientes visuais, que é Notas da Diversidade. Ele é bem famoso, esse canal, para o pessoal aí fora da nossa bolha, assim, né? E eu vi os meninos lá com o jogo, assim, eu fiquei muito contente, assim, porque eu não sou uma pessoa que me emociona muito fácil, a Bi sabe disso, né? É um problema que eu tenho. Mas eu fiquei realmente emocionado quando eu vi esse vídeo ali que o Nunes tinha me mandado desses meninos, né? E eu fiquei muito feliz na época, assim, porque eu sempre fiz jogo mais, tipo, jogo que a gente gosta de jogar. Então, jogos mais euros, pesado, tal, ou médio. E eu nunca tinha feito um jogo mais leve. Então, esse aí foi um jogo mais leve, voltado para um público totalmente diferente do que eu estou acostumado. E eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado. E deu, assim, uma ponta de realização, assim, pessoal, assim. Independente do sucesso do jogo, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, de ter participado daquele processo. Você entregar algo que somou na vida das pessoas, assim, é muito maneiro, né? Muito legal. Bem, gente, está dando o nosso horário, o nosso tempo. Muito obrigado por vocês participarem aqui. É muito boa essa troca, da gente trocar ideia e conversar. Mais uma vez, as nossas histórias se misturam, né? Quando a gente começa, quando a gente cresce, vai se desenvolvendo. E foi um prazer absurdo estar aqui hoje com vocês, trocando essa ideia e ouvindo esses relatos dos perrengues engraçados e das histórias que mantém a gente nessa criação de conteúdo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá, para acompanhar esse papo, beleza? Muito obrigado. E como é que a gente finaliza aqui, doutor Arnaldo? Só levantar e ir embora? Tudo beleza. Então vamos lá, gente. Muito obrigado a todos, estamos juntos. E se quiserem trocar alguma ideia, é só trocar, porque falta 1 minuto só para acabar e não dá para abrir para perguntas e respostas.